Você acha que eu ainda mereço felicidade? Isso foi o que ela perguntou a ele. Um encontro às cegas, um café, duas pessoas quebradas que quase nunca se encontraram porque ela tentou fugir no momento em que ele viu o que ela estava escondendo. Braços protéticos, ambos. Um acidente de fabricação que roubou tudo. Seus braços, seu noivo, sua crença de que alguém poderia amá-la novamente. Mas ele não a deixou fugir. Antes de continuarmos, por favor, diga-nos de que parte do mundo você está nos sintonizando. Adoramos ver o quão longe nossas histórias viajam. O Copperleaf Café cheirava a grãos de café torrados e canela. Warren Flincher sentou-se à janela, seu café esfriando à sua frente, seu coração batendo contra as costelas, como se estivesse tentando escapar. 2 de sul. Ela havia dito 2 vezes. Seu telefone vibrou. Sua irmã Paige. É melhor você não ter desistido. Ele não havia desistido, mas cada célula de seu corpo gritava para ele ir embora antes que tivesse que se sentar na frente de alguém e fingir que estava inteiro o suficiente para oferecer algo a alguém. Então ele a viu. Ela caminhava lentamente pela calçada, cada passo deliberado, medido, cabelos loiros presos em um rabo de cavalo e os braços protéticos, ambos componentes mecânicos visíveis do ombro para baixo, terminando em acessórios em forma de gancho que brilhavam ao sol da tarde. A respiração de Warren falhou, não de choque, mas de reconhecimento. Ela parecia exatamente com suas fotos, exceto que as fotos não mostravam as próteses claramente. Ela estava sentada, com os braços cuidadosamente posicionados. Ela estava escondendo. Kelly alcançou a porta do café e a empurrou com o ombro. Seus olhos se encontraram através do salão. Warren levantou a mão em um pequeno aceno, oferecendo um sorriso encorajador. Então tudo mudou. O medo brilhou no rosto de Kelly. Não nervosismo, medo visceral puro, seguido imediatamente por uma vergonha tão densa que Warren podia senti-la do outro lado do salão. Ela deu um passo para trás em direção à porta. Warren estava de pé antes que pudesse pensar, atravessando o café em 4 longas passadas. Espere, ele disse suavemente, alcançando-a assim que o ombro dela tocou a porta. Por favor, não vá. Os olhos de Kelly se encheram de lágrimas. Me desculpe, ela sussurrou, sua voz embargada. Isso foi um erro. Eu pensei que talvez... Sua respiração falhou. Eu pensei que talvez eu pudesse fazer isso, mas não consigo. Olhe para mim, como alguém como você poderia querer. Então me ajude a entender. Warren a interrompeu gentilmente. Por favor, não precisamos sentar aqui se você estiver desconfortável. Mas, por favor, não vá embora sem nos dar uma chance de conversar. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Kelly. Ela virou o rosto, tentando enxugá-la no ombro, mas não conseguiu alcançar direito. O gesto foi desajeitado, estranho, e ela fez um pequeno som de frustração na garganta. Eu nem consigo enxugar minhas próprias lágrimas. Eu não consigo. Warren sentiu algo se abrir em seu peito. Sem pensar, ele estendeu a mão gentilmente e enxugou a lágrima da bochecha dela com o polegar. Posso? Ele perguntou suavemente, embora já o tivesse feito. A respiração de Kelly falhou. Novas lágrimas vieram, escorrendo por ambas as bochechas. Agora você vê, eu não consigo fazer as coisas mais simples. Eu não consigo. Ei! Warren disse, sua voz mal acima de um sussurro. Posso te dizer uma coisa? Eu quase não vim hoje também. Passei esta manhã convencido de que não tinha nada a oferecer a ninguém. Minha filha, ela tem 7 anos, teve que me dar uma palestra motivacional no café da manhã, porque eu estava em espiral. Apesar das lágrimas, os lábios de Kelly se contraíram ligeiramente. Sua filha parece maravilhosa. Ela é tudo, Warren disse. Ele olhou ao redor do café. Algumas pessoas estavam observando agora, curiosas e não particularmente discretas sobre isso. Escute, há uma praia a uns 10 minutos daqui, Hidden Creek Beach. Geralmente é tranquilo a esta hora do dia.
Poderíamos caminhar, conversar, e se você quiser ir embora a qualquer momento, em qualquer momento mesmo, sem perguntas. O que você me diz? Kelly olhou para ele procurando algo em seu rosto. Piedade, talvez. A mentira educada que as pessoas contavam quando queriam escapar, mas não sabiam como. Ela não encontrou. Ok, ela disse finalmente, sua voz pequena. A praia. A praia de Hidden Creek era pequena e isolada, emoldurada por rochas lisas, desgastadas por anos de ondas. A água rolava suavemente, rítmica e constante, e o sol do final da tarde tingia tudo de dourado. Eles caminharam em silêncio no início. Warren manteve seu ritmo lento, acompanhando os passos cuidadosos de Kelly. A areia era macia ali, mais difícil de caminhar, e ele notou como ela tinha que se concentrar em seus passos. Eu os perdi em um acidente de fabricação há 4 anos, numa fábrica têxtil em Ohio. Mau funcionamento da máquina. Ambos os braços logo acima do cotovelo. Quando eles me tiraram, ela parou de falar, olhando para a água. Quando eles me tiraram, não havia mais nada a salvar. Warren permaneceu em silêncio. Todo instinto gritava para ele dizer algo reconfortante, algo para preencher o silêncio. Mas ele sabia melhor. Ela precisava falar. Ele precisava ouvir. As próteses ajudam com algumas coisas. Ela levantou um dos braços mecânicos ligeiramente. Posso usá-los para empurrar portas, carregar malas se tiverem alças que eu possa enganchar, estabilizar itens contra meu corpo, mas eu não consigo. Sua voz falhou. Não consigo pegar coisas. Não consigo abotoar minhas próprias roupas. Não consigo amarrar meus sapatos. Não consigo cozinhar uma refeição sem derrubar metade dela no chão. Não consigo segurar um telefone. Não consigo abraçar ninguém de volta. Ela parou de andar e se virou para encará-lo. E Warren viu uma dor crua em seus olhos. Meu noivo me deixou 6 meses depois do acidente. Estávamos juntos há 3 anos, noivos há 8 meses. Ele disse que havia se apaixonado por alguém que pudesse abraçá-lo, alguém que pudesse fazer coisas normais, alguém que não precisasse de ajuda com tudo. Sua voz caiu para quase um sussurro. Alguém completo. Warren sentiu a raiva subir em sua garganta, quente e imediata, mas ele a reprimiu. Eu me mudei para Ashland há 8 meses para recomeçar, Kelly disse. Eu trabalho remotamente como analista de dados, com software de voz para texto, tecnologia adaptativa, interfaces especiais, mas mesmo isso tem limitações. Tenho uma auxiliar de cuidados domiciliares chamada Patrícia, que vem 3 vezes por semana para me ajudar com coisas como lavar roupa, preparar refeições, vestir certas roupas que têm botões ou zíperes complicados. Ela riu amargamente. Tenho 29 anos e preciso de ajuda para me vestir. Ela olhou para Warren e seus olhos estavam tão cheios de vergonha que doía fisicamente de ver. No momento em que o vi naquele café, tão inteiro, normal e bonito, percebi o quão tola eu era em pensar que alguém como você poderia querer alguém que precisa de tanta ajuda apenas para passar um único dia. Então, me desculpe. Me desculpe por ter desperdiçado seu tempo. Me desculpe por... Pare, Warren disse, a palavra saindo mais firme do que ele pretendia. Ele se moveu para ficar diretamente na frente dela. Posso te dizer o que eu vi quando você entrou naquele café? Kelly não respondeu, mas também não desviou o olhar. Eu vi uma mulher que foi corajosa o suficiente para aparecer, mesmo estando aterrorizada. Eu vi alguém que foi machucado, gravemente machucado, mas que ainda estava disposta a tentar. Ele fez uma pausa, sentindo sua própria garganta apertar. Minha esposa morreu há 2 anos, aneurisma cerebral. Em um momento ela estava preparando o café da manhã. No próximo, ela estava no chão e eu estava chamando por ajuda. Que chegou tarde demais. Os olhos de Kelly se arregalaram.
O nome dela era Colleen, Warren continuou. As palavras vindo mais fácil agora que ele havia começado. Estávamos casados há 8 anos. Ela era engraçada e gentil e tão paciente comigo. Iris, nossa filha, tinha 5 anos quando aconteceu, muito jovem para entender completamente por que a mamãe não voltaria para casa. Velha o suficiente para sentir a perda em cada momento de silêncio. Ele olhou para a água, vendo o rosto de Colleen em sua mente, rindo de algo bobo que Iris havia dito, seu cabelo caindo em seu rosto, enquanto ela se inclinava para amarrar os sapatos da filha. Por 2 anos, senti como se mal estivesse me mantendo, Warren disse. Como se estivesse falhando em tudo, em ser pai, no trabalho, em apenas existir. Eu tive que aprender a trançar cabelo, fazer vegetais parecerem apetitosos, navegar na dinâmica social de uma criança de 7 anos. Eu tive que descobrir como ser pai e mãe quando mal conseguia ser um. Sua voz engrossou. Iris ainda me pergunta por que a mamãe teve que ir embora. E toda vez isso quebra algo dentro de mim que eu não sei como consertar. Ele se virou para Kelly e havia lágrimas em suas próprias bochechas agora. Então, quando você pergunta como alguém como eu poderia querer alguém como você, Warren disse, eu vejo alguém que se levanta todas as manhãs e enfrenta um mundo que não foi feito para ela. Alguém que aprendeu a se adaptar, a sobreviver, a continuar, mesmo quando seria mais fácil desistir. Isso exige mais força do que eu tenho na maioria dos dias. As lágrimas de Kelly vieram mais fortes agora, escorrendo por seu rosto, descontroladas. Ela não conseguia enxugá-las, só conseguia deixá-las cair. Warren pegou um lenço do bolso e secou suavemente suas bochechas, um lado e depois o outro, cuidadoso e terno. Estou com você, ele sussurrou. Está tudo bem. Eles ficaram assim por um longo momento, as ondas rolando atrás deles, o sol começando sua descida em direção ao horizonte. Seria tudo bem se eu te abraçasse? Warren perguntou. Kelly assentiu, não confiando em sua voz. Warren cuidadosamente a envolveu com os braços, atento às próteses, puxando-a para perto. Os braços protéticos de Kelly não puderam retribuir o abraço, mas ela se inclinou para ele, apoiando a cabeça em seu peito, sentindo seu batimento cardíaco firme e seguro sob sua bochecha. Você realmente acha? Ela perguntou, sua voz abafada contra a camisa dele, que alguém como eu ainda poderia merecer a felicidade? Warren se afastou o suficiente para olhar o rosto dela. Eu acho que nós dois merecemos. E talvez pudéssemos descobrir como é isso juntos, um dia de cada vez. Sem pressão, apenas possibilidade. Pela primeira vez desde que chegou ao café, as expressões de Kelly suavizaram-se em algo que se assemelhava à esperança. Eu gostaria disso, ela sussurrou. O segundo encontro deles foi no Bela Vista, um pequeno restaurante italiano na beira da cidade. Warren chegou primeiro e escolheu uma mesa de canto tranquila, longe da multidão principal. Kelly chegou pontualmente vestindo um vestido azul simples, seus braços protéticos mal visíveis com as mangas compridas. Warren se levantou quando ela se aproximou, e o sorriso que ela lhe deu era menos guardado do que antes. Oi, ela disse. Oi para você também, Warren respondeu, puxando a cadeira para ela. O primeiro desafio veio quando o garçom trouxe pão e azeite. Kelly olhou para a cesta e Warren viu a microexpressão de frustração cruzar seu rosto. Posso? Warren perguntou baixinho, estendendo a mão para o pão. Por favor, Kelly disse, alívio em sua voz. Warren arrancou um pedaço de pão, mergulhou no azeite e o segurou perto da boca dela. Kelly deu uma mordida e, por um momento, ambos congelaram, a intimidade do gesto de repente muito presente entre eles. Isso é estranho? Kelly perguntou. Não sei, Warren disse honestamente. Isso parece estranho para você? Kelly considerou isso. Não, ela disse finalmente. Parece que você não está fazendo um alarde disso. Então não é estranho. Somos apenas nós descobrindo as coisas.
Quando seus pratos chegaram, frango marsala para ela, carbonara para ele. Warren notou a hesitação de Kelly. Eu geralmente uso um canudo para beber, ela disse baixinho, acenando para o copo de água. É mais fácil do que tentar levantar copos. E comida, ela gesticulou para o prato com um braço protético. Tenho pratos adaptados em casa. Pratos com bordas altas para que eu possa empurrar a comida contra elas. Utensílios especiais que posso manipular com minhas próteses, mas restaurantes são sempre complicados. O que ajuda? Warren perguntou simplesmente, seu tom de voz direto. Kelly pareceu surpresa pela franqueza. Geralmente alguém cortando as coisas em pedaços pequenos e não tornando a situação estranha. Eu posso fazer isso, Warren disse. Ele estendeu a mão e começou a cortar o frango dela em pedaços menores. Seus movimentos eficientes e casuais, como se estivesse preparando sua própria comida. Melhor. Os olhos de Kelly brilharam. Perfeito. Eles conversaram durante o jantar sobre o trabalho dela como analista de dados, sobre o emprego dele gerenciando uma loja de ferragens local, sobre a obsessão de Iris por borboletas. Warren alimentou Kelly com pedaços de comida quando ela assentiu, e depois de um tempo o gesto se tornou tão natural que nenhum deles comentou sobre isso. Conteme sobre o acidente, Warren disse durante a sobremesa de tiramisu que eles estavam compartilhando. Só se você quiser. Kelly ficou em silêncio por um momento. Eu estava operando uma prensa têxtil, ela disse finalmente. Era meu 4º ano na fábrica. Eu conhecia o equipamento, conhecia os protocolos de segurança, mas houve um mau funcionamento, algo no sistema hidráulico. A máquina desceu enquanto meus braços ainda estavam na posição. Ela respirou fundo, trêmula. Lembrou-me do som primeiro. Aquele ranger horrível, depois a dor, depois as pessoas gritando. Warren estendeu a mão pela mesa e apoiou a mão perto da dela, perto, mas sem tocar, deixando-a controlar a proximidade. Eles me tiraram em menos de 10 minutos, mas o dano já estava feito. Lesões por esmagamento completo em ambos os braços. Os cirurgiões disseram que a amputação era a única opção. Acordei 3 dias depois e ela parou de falar. Tudo o que eu tinha como garantido simplesmente se foi. Quanto tempo demorou para você conseguir as próteses? 6 meses. Tive que esperar os membros residuais cicatrizarem, o inchaço diminuir. Patrícia, minha ajudante, ela me ajudou durante esse tempo. Aprender a fazer coisas básicas sem braços é humilhante, nem começa a descrever isso. A voz de Kelly ficou mais suave. Meu noivo tentou no início. Ele realmente tentou. Mas eu podia ver em seus olhos toda vez que ele tinha que me ajudar a tomar banho, ou me alimentar, ou ajustar minhas roupas. O nojo, o ressentimento. Ele não se inscreveu para isso. Ele disse que havia se apaixonado por uma mulher independente, não por alguém que precisava de cuidados constantes. Ele era um covarde, Warren disse baixinho. Talvez. Ou talvez ele fosse apenas honesto sobre algo que a maioria das pessoas sentiria. Mas não diria. Não, Warren disse firmemente. A maioria das pessoas não é tão superficial. Ele era um covarde. Kelly olhou para ele por um longo momento. Por que você tem tanta certeza? Porque eu precisei de ajuda, Warren disse. Depois que Colleen morreu, eu não conseguia funcionar. Minha irmã Paige teve que vir ficar conosco por 2 meses. Ela cozinhava, limpava, garantia que Iris ia para a escola, garantia que eu saía da cama. Ele olhou para as mãos. Houve dias em que eu nem conseguia me vestir, porque a dor era tão pesada que mal conseguia me mover. E você sabe o que Paige me disse? O que ela disse? É assim que o amor se parece. Aparecer quando alguém não consegue se virar sozinho. Isso não é fraqueza. Isso é ser humano. Os olhos de Kelly se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez elas pareciam diferentes, mais limpas de alguma forma. Acho que estou começando a acreditar que talvez você esteja certo, ela sussurrou. Talvez eu ainda mereça a felicidade. Você merece, Warren disse.
e eu realmente gostaria de ajudá-la a encontrá-la, se você me permitir. O terceiro encontro deles foi uma caminhada pelo Lithia Park, os caminhos serpenteando por árvores antigas e ao lado de um riacho que borbulhava sobre pedras lisas. Kelly estava mais relaxada agora, seus passos mais confiantes. Não consigo dar as mãos, ela disse enquanto eles começavam a descer o caminho principal. Eu sei que isso é provavelmente algo que você gostaria de fazer, mas as próteses não funcionam assim. Não são mãos, são ferramentas. Eles me ajudam a fazer algumas coisas, mas não conseguem. Ela parou de falar. Eles não conseguem fazer coisas assim. Então encontraremos outras maneiras, Warren disse. Ele gentilmente enganchou o braço no dela, deixando o braço protético dela repousar na curva de seu cotovelo. Como é isso? Kelly olhou para os braços entrelaçados deles, depois para o rosto dele. Perfeito, ela disse, a voz embargada pela emoção. Eles caminharam em um silêncio confortável por um tempo. Os únicos sons eram o riacho e os pássaros acima. Warren sentiu algo se acomodar em seu peito. Algo que ele não sentia desde que Colin morrera. Paz, talvez. Ou o começo dela. Posso te perguntar uma coisa? Kelly disse. Qualquer coisa. O que te fez dizer sim a isso? Ao encontro às cegas. A mim. Warren pensou cuidadosamente na pergunta. Minha irmã criou o perfil de namoro sem me perguntar. Eu estava furioso no início. Eu não estava pronto. Não pensei que jamais estaria pronto. Mas então você me mandou uma mensagem. O que eu disse? Você citou uma frase de um livro. Ainda aprendendo que está tudo bem ocupar espaço no mundo. Warren olhou para ela. Isso ressoou comigo. Depois que Colin morreu, eu sentia como se estivesse apenas ocupando espaço, como se fosse uma coisa vazia passando pelas coisas, mas sem realmente viver. E você estava dizendo exatamente o que eu estava sentindo, mas não conseguia expressar em palavras. Kelly assentiu lentamente. É de uma memória que li sobre uma mulher que sobreviveu a um incêndio em casa. Ela disse que, por anos depois, sentiu que não merecia mais existir porque havia sobrevivido e sua família não. Ela passou anos se tornando menor, mais quieta, menos presente até que alguém lhe disse que sua existência não era algo pelo qual se desculpar. Você ainda se sente assim? Tipo, você precisa se desculpar por existir. Às vezes, na maioria das vezes, olho para as pessoas vivendo vidas normais, segurando xícaras de café, digitando em teclados, abrindo portas sem pensar, e sinto que sou um fardo, como se estivesse pedindo ao mundo para acomodar algo quebrado. Warren parou de andar. Ele se virou para encará-la totalmente, sua expressão séria. Você não está quebrada. Você é diferente. Não são a mesma coisa, são? Não. Quebrado implica que você precisa ser consertado para ter valor. Diferente apenas significa que o mundo precisa abrir espaço para você. E o mundo deveria abrir espaço para você, Kelly. Você merece ocupar espaço. Os olhos de Kelly brilharam. Estou me apaixonando por você, ela disse, as palavras saindo em um ímpeto. E isso me aterroriza. Porque e se você acordar um dia e perceber o quanto eu dou trabalho? E se... Warren a beijou. Foi suave e breve, apenas um toque de lábios, mas disse tudo o que ele ainda não tinha palavras para expressar. Quando ele se afastou, Kelly estava olhando para ele com os olhos arregalados. Eu também estou me apaixonando por você. E sim, é aterrorizante. Mas você sabe o que é mais aterrorizante? Não aproveitar esta chance, não ver onde isso pode ir. Kelly inclinou-se para a frente, apoiando a testa no peito dele. Ok, vamos ver onde isso vai dar. Após 3 meses de relacionamento, Warren sabia que era hora de Kelly conhecer Iris. Ele falava de Kelly constantemente, sua filha revirando os olhos afetuosamente sempre que ele mencionava. Minha amiga Kelly com aquela particular suavidade em sua voz. Papai, quando vou conhecê-la? Iris perguntou durante o café da manhã de um sábado, seus cachos castanhos escapando do rabo de cavalo que ele havia tentado. Em breve, Warren havia prometido.
Eu só quero ter certeza de que o momento é certo. O momento é certo há tipo uma eternidade. Iris disse com a sabedoria direta de uma criança de 7 anos. Você só está com medo de que eu não goste dela. Mas eu já sei que vou gostar porque você sorri quando fala dela. O sorriso verdadeiro, não aquele fingido que você usa para a senhora Ruth quando ela pergunta como você está. Warren engasgou com seu café. Agora, caminhando em direção ao parque com Kelly ao seu lado, Warren sentiu seu coração martelando, não porque ele se preocupava com a reação de Iris. Sua filha tinha um coração maior do que a maioria dos adultos, mas porque ele queria que Kelly se sentisse confortável, aceita, amada. Ela vai fazer perguntas, Warren avisou. Provavelmente muito diretas. Crianças de 7 anos não têm filtros. Eu prefiro direto, Kelly disse, embora sua voz contivesse um tremor de nervosismo. É o andar na ponta dos pés em torno das coisas que é difícil. Eles avistaram Iris imediatamente, um borrão de energia correndo em direção a eles, seus cachos voando atrás dela. Kelly! Iris gritou, derrapando até parar na frente deles. Oi, você é a Kelly. Papai me falou sobre você. Então Iris parou de repente, seus olhos fixos nos braços protéticos de Kelly. Sua expressão não era de medo ou nojo, apenas curiosidade aberta e sem filtros. Uau! Iris respirou. Eles são muito legais. São pesados. Você consegue pegar coisas com eles? Eles fazem sons de robô? Iris, Warren começou, mas Kelly sorriu. Tá tudo bem, ela disse, ajoelhando-se ao nível de Iris. Eles são meio legais, não são? Sim, são pesados, cerca de 5 libras cada. E não, eu não consigo pegar coisas com eles. Eles não funcionam como mãos de verdade, mas me ajudam a fazer algumas coisas, como empurrar portas ou carregar bolsas com alças. Então, o que você faz quando precisa pegar algo? Iris perguntou, com genuína curiosidade em sua voz. Geralmente peço a alguém para me ajudar, Kelly disse honestamente. Ou uso os meus pés se for algo no chão. Fiquei bem boa em usar os meus dedos dos pés. Os olhos de Iris se arregalaram. Isso é tão legal. Eu queria poder usar meus pés para as coisas. Papai diz que tenho que usar minhas mãos para comer, mas os pés seriam muito mais divertidos. Vamos manter a comida longe dos pés, obrigado. Warren disse, tentando não rir. Iris inclinou a cabeça, estudando Kelly pensativamente. Se você precisar de ajuda com coisas, eu sou muito boa em ajudar. Eu ajudo o papai o tempo todo. Eu consigo alcançar coisas altas e coisas baixas, e sou muito cuidadosa. Bem, às vezes eu derrubo coisas, mas o papai diz que tudo bem porque ainda estou aprendendo. Os olhos de Kelly brilharam com lágrimas. Obrigada, Iris. Isso é muito gentil da sua parte. Vamos, Iris disse, seu momento de seriedade passando tão rápido quanto veio. Quero te mostrar minha árvore favorita. É a melhor árvore para escalar de todo o parque. Ela começou a estender a mão para a mão protética de Kelly, então parou, parecendo incerta pela primeira vez. Você pode andar ao meu lado, Kelly disse gentilmente. Podemos conversar enquanto caminhamos. Ok, Iris pulou ao lado deles, tagarelando sobre borboletas e sua amiga Emma, e como a Sra. Ruth os deixou assistir a um documentário sobre a migração das monarcas. Na sorveteria depois, Warren ajudou Kelly com seu sorvete, segurando-o para ela entre as mordidas. Iris observou com interesse seu próprio sorvete escorrendo chocolate pelos dedos. Você precisa de alguém para te ajudar a comer o tempo todo? Iris perguntou. Nem sempre. Em casa tenho tigelas e pratos especiais que facilitam para eu comer sozinha. Eles têm bordas altas para que eu possa empurrar a comida contra elas. Mas casquinhas de sorvete são complicadas. São difíceis de segurar e derretem rápido. Eu poderia te ajudar, Iris ofereceu ansiosamente. Eu sou muito boa em segurar coisas. Eu também derrubo coisas, o tempo todo. Na verdade, mesmo com minhas próteses, Iris pareceu encantada com esta revelação. Sério? Papai fica chateado quando eu derrubo coisas às vezes. Ele diz,
Eu preciso ser mais cuidadosa. Acho que seu pai apenas se preocupa com você, Kelly disse, olhando para Warren com um sorriso suave. É isso que as pessoas fazem quando amam você. Mais tarde, enquanto eles voltavam para o carro de Warren, Iris deslizou sua pequena mão na mão protética de Kelly, deixando-a repousar contra o metal frio. Eu gosto de você, Iris anunciou. Você é legal e não fala comigo como se eu fosse um bebê e você cheira a baunilha. Você pode vir jantar em casa alguma hora? Kelly olhou para Warren, seus olhos pedindo permissão. Eu acho que isso parece perfeito, Warren disse. Enquanto ele levava a Kelly para casa naquela noite, depois que Iris voltou para a senhora Ruth, ela estava quieta, olhando pela janela. Você está bem? Warren perguntou. Sua filha é incrível, Kelly disse. Ela não me tratou como se eu estivesse quebrada ou assustadora. Ela era apenas curiosa e aceitadora e tão gentil. Ela herdou isso da mãe dela, Warren disse baixinho. Colleen tinha essa maneira de fazer todos se sentirem vistos, aceitos. Iris herdou isso. Kelly veio jantar na sexta-feira seguinte. Warren passou o dia todo cozinhando. Bem, tentando cozinhar com Iris como sua assistente de chefe. Papai, você está queimando o alho, Iris apontou. Eu vejo isso. Obrigado, Warren disse olhando freneticamente. Quando Kelly chegou, Iris abriu a porta orgulhosamente. Nós fizemos espaguete. Bem, papai fez e eu ajudei não tocando no fogão. Kelly riu. Uma risada real e genuína que fez o coração de Warren saltar. O jantar foi caótico da melhor maneira. Iris contou histórias elaboradas sobre seu dia, demonstrando com gestos de mãos selvagens que quase derrubaram seu leite 2 vezes. Warren ajudou Kelly com sua comida, e Iris também ajudou, cortando cuidadosamente o pão de alho de Kelly em pedaços menores sem ser solicitada. Depois do jantar, eles se acomodaram na sala de estar. Iris trouxe sua coleção de livros de borboletas, espalhando-os sobre a mesa de centro. Este é o meu favorito. Iris apontou para uma imagem de uma monarca. Elas voam até o México todos os anos, milhares de milhas. A senhora Ruth diz que é um dos maiores mistérios da natureza como elas sabem para onde ir. Elas navegam pelo Sol e pela percepção do campo magnético da Terra. É como se tivessem uma bússola embutida. Os olhos de Iris se arregalaram. Sério? Isso é tão legal. Como você sabe disso? Eu leio muito, Kelly admitiu. É uma das coisas que ainda consigo fazer facilmente. Meu e-reader tem comandos de voz e uma caneta que posso usar com a boca para virar as páginas. Posso ver? Kelly puxou seu telefone, demonstrando como ela navegava usando comandos de voz e a caneta adaptativa. Iris estava fascinada, fazendo pergunta após pergunta. Warren os observou juntos, sua filha tão naturalmente aceitadora, tão genuinamente interessada. E Kelly relaxando mais a cada minuto, sua guarda diminuindo. Mais tarde, depois que Iris foi para a cama, Warren e Kelly sentaram no sofá, perto, mas não exatamente se tocando. Ela é maravilhosa, Kelly disse suavemente. Você fez um trabalho incrível com ela. Na maioria dos dias sinto que estou falhando, Warren admitiu. Como se eu não fosse suficiente para ela. Você é, Kelly disse firmemente. Ela é feliz, curiosa, gentil, confiante. Essas coisas vêm de se sentir amada e segura. Você deu isso a ela. Warren se virou para olhar Kelly, e as palavras vieram antes que ele pudesse impedi-las. Eu estou apaixonado por você. A respiração de Kelly falhou. Warren, você não precisa dizer de volta, Warren disse rapidamente. Eu só precisava que você soubesse. Eu te amo. Eu amo como você é honesta sobre suas limitações, mas não as deixa te definir. Eu amo como você é paciente com as perguntas de Iris. Eu amo que você me permita ajudá-la sem que pareça um fardo. Eu amo. Kelly inclinou-se para a frente e o beijou, interrompendo suas palavras. Quando ela se afastou, estava chorando. Eu também te amo, ela sussurrou.
E isso me aterroriza. Porque e se isso for demais? E se você perceber que namorar-me é uma coisa, mas realmente construir uma vida comigo é? Pare, Warren disse gentilmente. Ele segurou o rosto dela nas mãos, enxugando suas lágrimas com os polegares. Nós vamos descobrir isso juntos. Um dia de cada vez. Juntos, Kelly ecoou, inclinando-se para o toque dele. Com o passar dos meses, Warren aprendeu os detalhes intrincados da vida de Kelly. As coisas que ela conseguia fazer, as coisas com as quais precisava de ajuda e o cuidadoso equilíbrio entre assistência e independência. Ele aprendeu que as manhãs eram as mais difíceis. Kelly tinha uma rotina com Patricia, sua ajudante, que vinha às segundas, quartas e sextas-feiras às 7 da manhã para ajudá-la a tomar banho e se vestir com roupas que tinham botões ou zíperes complicados. Nos dias em que Patrícia não vem, eu uso roupas mais fáceis, Kelly explicou uma noite, mostrando a Warren seu armário. Cós elásticos, camisas pullover, sapatos de enfiar. Adaptei meu guarda-roupa ao que consigo gerenciar. Warren também aprendeu sobre o apartamento dela. Cuidadosamente organizado, com tudo em lugares específicos. Armários inferiores para alimentos que ela podia alcançar, enganchando suas próteses pelas alças. Luzes e controles de temperatura ativados por voz. Um suporte especial para o telefone que a permitia ver a tela enquanto usava a caneta de boca. Aprendi a fazer muita coisa, Kelly disse a ele durante uma de suas visitas. Abrir minha geladeira enganchando meu braço pela alça, usar comandos de voz do meu computador, girar maçanetas usando minhas próteses juntas como um alicate. Mas há coisas que são simplesmente impossíveis sem ajuda. Como o quê? Warren perguntou. Kelly hesitou. Cortar minhas unhas, arrumar meu cabelo além de um simples rabo de cavalo, abrir potes, carregar qualquer coisa que não tenha alça, pegar coisas que derrubo, abotoar calças, fechar zíperes, colocar um sutiã, enxugar minhas próprias lágrimas. Warren a puxou para perto. Então estarei aqui para essas coisas, o quanto você me permitir. Você nunca se sente sobrecarregado? Kelly perguntou contra o peito dele. Não, Warren disse simplesmente. Eu me sinto grato. Grato por você confiar em mim o suficiente para me deixar entrar. Grato por você ser paciente comigo quando não sei a melhor maneira de ajudar. Grato por você estar na minha vida. Uma noite, cerca de 4 meses após o início do relacionamento, Warren chegou ao apartamento de Kelly. A encontrou em lágrimas. Molho de macarrão espirrado pelo chão da cozinha. Eu nem consigo fazer um jantar simples. Tô tão cansada de ser inútil. Warren pegou toalhas de papel e começou a limpar sem comentar. Quando o chão estava limpo, ele se levantou e olhou para Kelly. Realmente olhou para ela. Você não é inútil, ele disse firmemente. Você é humana e humanos. Todos os humanos precisam de ajuda às vezes. Eu preciso de ajuda. Iris precisa de ajuda. Todos precisam de ajuda. Ele fez uma pausa. Que tal pedirmos comida para a viagem esta noite e talvez amanhã você possa me ensinar o que a ajuda na cozinha, para que, quando cozinharmos juntos, eu saiba a melhor maneira de ser suas mãos. Kelly olhou para ele e lentamente sua expressão mudou. Você realmente quer cozinhar comigo, mesmo que isso signifique fazer a maior parte do trabalho sozinho? Eu quero fazer coisas com você. Warren corrigiu. Isso é diferente de fazer coisas por você. Você me diz o que quer fazer, me guia e eu serei suas mãos. Nós somos uma equipe. Naquela noite, eles pediram comida chinesa e Kelly orientou Warren na organização de sua cozinha de maneiras que tornariam a culinária futura mais fácil. Prateleiras mais baixas para itens usados com frequência, uma tábua de cortar especial com bordas elevadas e ventosas na parte inferior para mantê-la estável. Xícaras de medição com alças grandes que Kelly podia enganchar com suas próteses. Amanhã, Kelly disse, quero fazer lasanha. Você me ajuda? Absolutamente, Warren disse.
Na noite seguinte, eles fizeram lasanha juntos. As mãos de Warren fazendo o trabalho físico enquanto Kelly dirigia cada passo, provando o molho, aprovando a proporção de queijo, dizendo a ele exatamente como colocar tudo em camadas. Não foi gracioso. Warren deixou cair molho em sua camisa. Kelly acidentalmente derrubou o orégano com seu braço protético. Eles riram mais do que cozinharam. Mas quando eles tiraram a lasanha pronta do forno, dourada e borbulhante, Kelly olhou para ela com lágrimas nos olhos. Eu fiz isso. Nós fizemos isso. Nós fizemos. Warren concordou, beijando a têmpora dela. 5 meses após o primeiro encontro, Warren, Kelly e Iris estavam jantando na casa de Warren. Espaguete novamente porque Iris o havia declarado seu favorito quando Iris fez um anúncio. Eu tenho pensado com muito cuidado, Iris disse, pousando o garfo com a seriedade de um juiz proferindo um veredito. E eu fiz uma lista. Uma lista? Warren perguntou confuso. Iris tirou um pedaço de papel do bolso, levemente amassado, mas claramente bem preparado. Uma lista de razões pelas quais Kelly deveria se mudar para cá. Warren quase engasgou com a água. Os olhos de Kelly se arregalaram. Você gostaria de ouvir? Iris perguntou. Warren conseguiu. Claro, Iris limpou a garganta dramaticamente. Razão 1. Kelly faz o papai sorrir o sorriso de verdade. E eu gosto quando o papai está feliz. Razão 2. Kelly conta histórias muito boas e ela não se importa quando eu faço muitas perguntas. Razão 3. Quando Kelly está aqui, o papai fica mais calmo e não se preocupa tanto com tudo. Razão 4. Eu gosto de ajudar Kelly com as coisas e a senhora Ruth diz que ajudar as pessoas que amamos é importante. Razão 5. Eu amo Kelly e quero que ela faça parte da nossa família. Nós 3 juntos. Ambos os adultos estavam chorando quando Iris terminou. Iris, Kelly disse, sua voz embargada pela emoção. Essa é a coisa mais linda que alguém já me disse. Isso significa que você vai pensar sobre isso? Iris perguntou esperançosa, olhando entre eles. Warren respirou fundo. Seu coração estava batendo forte, mas tudo de repente pareceu claro. Ele se virou para Kelly. Ela está certa. Ele disse sobre tudo. Eu te amo, Kelly. E eu sei que estar juntos em tempo integral significa adaptar. Significa descobrir rotinas com Patrícia. Significa que eu a ajudarei com os banhos matinais e as rotinas noturnas e todas as coisas entre eles. Significa tornar nossa casa acessível para você. Mas o que temos é real. Se você estiver pronta, mude-se para cá conosco. Faça parte desta família. Deixe-nos fazer parte da sua. Kelly olhou entre eles, Warren com sua expressão séria, Iris com seus olhos esperançosos, e pensou na mulher que havia tentado fugir do café meses atrás. Aquela mulher estava tão convencida de que não merecia amor, tão certa de que suas limitações a tornavam indigna de ser amada, tão certa de que pedir ajuda era o mesmo que ser um fardo. Mas este homem havia lhe mostrado algo diferente. Ele havia lhe mostrado que o amor não era sobre ser perfeito ou independente. Era sobre ser honesto, sobre deixar alguém te ver completamente, limitações e tudo mais, e ainda assim escolherem um ao outro. Sim, Kelly disse, sua voz firme apesar das lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Sim, eu quero isso. Eu nos quero. Nem sempre será fácil. Nada que valha a pena ter é, Warren disse, gentilmente enxugando as lágrimas dela com os polegares. Iris se lançou sobre eles, de alguma forma conseguindo abraçar os dois. O melhor dia de todos. Bem, pelo menos entre os 5 melhores. Warren riu e Kelly sentiu a vibração disso contra o ombro dela. Pela primeira vez em 4 anos, ela se sentiu completa. Não porque seus braços haviam voltado a crescer, não porque suas limitações haviam desaparecido, mas porque ela havia encontrado pessoas que a amavam exatamente como ela era. Morar juntos foi mais fácil e mais difícil do que Kelly esperava. Mais fácil porque Warren e Iris faziam tudo parecer natural.
Eles liberaram espaço no armário para suas roupas adaptadas. Eles abaixaram ganchos no banheiro para que Kelly pudesse pendurar toalhas onde pudesse alcançá-las. Eles moveram itens usados com frequência para prateleiras acessíveis, o que foi mais difícil porque significava que as vulnerabilidades de Kelly estavam em plena exibição todos os dias. Warren aprendeu a rotina matinal dela. Como Patricia chegaria às 7 às segundas, quartas e sextas-feiras para ajudar Kelly a tomar banho e se vestir para o dia. Como em outras manhãs, Warren ajudaria em vez disso, paciente e gentil enquanto lavava o cabelo dela, cuidadoso enquanto a ajudava a se vestir de forma prática, enquanto escovava os dentes dela quando ela pedia. Isso te incomoda? Kelly perguntou uma manhã, de pé no banheiro apenas de toalha, Warren ajudando-a a colocar um sutiã. Ter que fazer tudo isso? O que me incomoda? Isso de me ajudar com tudo, coisas que eu deveria conseguir fazer sozinha. Warren fez uma pausa, sua mão parando no fecho. Kelly, olhe para mim. Ela encontrou os olhos dele no espelho. Eu não faço essas coisas porque tenho que fazer. Eu as faço porque eu te amo. Porque estar perto de você nestes momentos vulneráveis é um privilégio, não uma tarefa. Você confia em mim o suficiente para me deixar ajudar você. Isso significa tudo para mim. Os olhos de Kelly se encheram de lágrimas. Ainda estou aprendendo a acreditar nisso. Então eu vou te lembrar todos os dias até você acreditar. Warren disse beijando a têmpora dela. Iris se adaptou também. Ela aprendeu a carregar as sacolas de Kelly depois das compras, enganchando-as cuidadosamente nos braços protéticos de Kelly quando eram leves o suficiente, carregando-as ela mesma quando eram muito pesadas. Ela aprendeu a perguntar antes de ajudar, respeitando a independência de Kelly enquanto estava pronta para auxiliar. Certa tarde, Kelly estava tentando abrir um pote de molho de macarrão na cozinha. Ela o havia encostado na bancada, usando suas próteses para tentar girar a tampa, mas não cedia. Precisa de ajuda? Iris perguntou da porta. Sim, por favor, Kelly disse, frustração evidente. Iris abriu facilmente. A senhora Ruth diz que todo mundo precisa de ajuda às vezes, ela disse, devolvendo-o. Ela diz, as pessoas mais corajosas são aquelas que pedem ajuda quando precisam. Sua professora é muito sábia, Kelly disse suavemente. Ela é legal, mas acho que você é mais corajosa do que qualquer um na minha escola inteira. Você faz tantas coisas mesmo que sejam difíceis. Isso é muito, muito corajoso. Kelly teve que se desculpar para chorar no banheiro depois disso. 6 meses depois que Kelly se mudou, eles retornaram à praia de Hidden Creek, o lugar onde a história deles realmente começou. Era uma tarde de domingo quente. Iris correu à frente, seus cachos voando, procurando conchas ao longo da praia. Warren e Kelly caminhavam lentamente, o braço dele entrelaçado ao dela, confortáveis no silêncio. Você se lembra do que me perguntou naquele primeiro dia em que viemos aqui? Warren perguntou. Kelly sorriu. Perguntei se você achava que eu ainda merecia a felicidade. E eu estava certa? Kelly observou Iris à frente deles, sua filha agora em tudo, menos na papelada, girando em círculos com pura alegria. Ela pensou na vida deles juntos. As rotinas adaptadas, os rituais matinais, as mãos pacientes de Warren, ajudando-a com tudo, desde botões até lágrimas. Ela pensou nos dias difíceis em que sua frustração transbordava, quando ela odiava suas limitações com um fogo que a assustava. E ela pensou em Warren sentado com ela durante esses momentos, nunca tentando consertá-la ou minimizar seus sentimentos, apenas estando presente. Ela pensou em Iris carregando sacolas, nos sorrisos cúmplices de Patrícia quando ela chegava e encontrava Warren já ajudando Kelly, na maneira como a casa deles havia se tornado um lugar onde as necessidades de Kelly não eram uma imposição, mas apenas parte do ritmo de suas vidas. Você estava certo, Kelly disse, sua voz forte e segura. Eu mereço felicidade. Todos nós merecemos.
e eu encontrei a minha com você. Warren parou de andar e se virou para encará-la. Tenho algo para você, ele disse alcançando o bolso. O coração de Kelly saltou. Warren, não é o que você pensa, ele disse rapidamente, puxando uma pequena caixa de veludo. Bem, mas também não é. Ele a abriu para revelar um simples colar de prata com um pequeno pingente, uma borboleta com asas intrincadas e delicadas. Eu não estou pedindo em casamento. Ainda não. Porque quando eu fizer isso, quero que seja perfeito. E eu quero que você tenha tido tempo suficiente para ter certeza absoluta de que é isso que você quer. Mas eu queria que você tivesse isso, uma promessa de que estou aqui, que eu escolho você todos os dias. As lágrimas de Kelly vieram, e Warren gentilmente as enxugou. Posso colocá-lo em você? Ele perguntou. Kelly virou para que ele pudesse prender o fecho na nuca dela. Quando ela se virou novamente, pôde ver o pingente repousando logo acima de seu coração. É perfeito, ela sussurrou. Iris apareceu ao lado deles, sem fôlego e radiante. Vocês estão sendo melosos de novo? Ela perguntou, mas seu sorriso era caloroso. Aqui, Kelly. Eu coletei conchas para você. Elas são para sua prateleira. Kelly se ajoelhou. Você as coloca no meu bolso para mim? Claro. Iris cuidadosamente depositou as conchas, então olhou para os dois. Eu amo nossa família. Nós também amamos nossa família, Warren disse. E Kelly se sentiu puxada para um abraço em grupo. Os braços pequenos de Iris, os fortes de Warren, e suas próprias próteses que não podiam abraçá-los de volta, mas não precisavam, porque ela estava sendo abraçada. Enquanto eles estavam lá onde tudo começou, Kelly pensou sobre a pergunta que havia começado tudo. Você acha que eu ainda mereço felicidade? A resposta não era apenas sim. A resposta era isso. Este momento, esta família, este amor que cresceu da honestidade e da coragem de acreditar que todos merecem a felicidade exatamente como são. Não apesar de suas limitações, não depois de serem consertados, mas agora, neste momento, como são. Era sobre escolher um ao outro todos os dias nos pequenos momentos de ajuda livremente dada e graciosamente recebida, na adaptação e acomodação que vinham do amor e não da obrigação, em se verem plenamente, cicatrizes, lutas e tudo mais, e amar o que viam. Era sobre Iris aprender que ajudar as pessoas não era um fardo, mas um privilégio. Sobre Warren descobrir que ele era forte o suficiente para ser necessário. Sobre Kelly entender que precisar de ajuda não a tornava fraca. Isso a tornava humana. Eles se escolheram. Eles escolheram esta vida. E essa escolha fez toda a diferença. Se esta história o tocou, se ela o lembrou de que todos merecemos amor e felicidade exatamente como somos, com todas as nossas lutas, todas as nossas necessidades, todas as maneiras como somos diferentes, então compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Curta este vídeo, deixe um comentário me dizendo qual parte ressoou com você e inscreva-se para mais histórias que nos lembrem o que significa ser lindamente, imperfeitamente humano. Porque às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é deixar alguém nos amar. Não apesar de quem somos, mas por causa disso. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ficar até o fim e lembre-se, você merece felicidade.